irmãos, a paz do Senhor. Amém. Podem tomar os vossos assentos, por favor. Aleluia. Graças ao nosso bom Deus, que nos concede as bênçãos, que nos concede a oportunidade de juntos estamos reunidos nessa casa de oração para adorar, benzer, louvar e glorificar ao nome de Jesus. Só Jesus é digno da nossa adoração e de todo louvor nesta casa de oração. Amém? Queridos, quero lhes convidar, por favor, abram as vossas Bíblias, livro do profeta Jeremias. Estou rouco, essa mudança de tempo aí castiga a garganta de muitos. Não, está tranquilo. Mas vamos aqui, na medida do possível, expondo e falando acerca da temática aonde Deus vai falar conosco nessa noite, o preço da fidelidade. Amém? O preço da fidelidade. Jeremias 33, vamos ler 3 versos para nosso começo de mensagem, para entendermos um pouco do que Deus quer falar conosco nessa noite. Prazer rever meu amigo pastor Laurindo, Deus te abençoe. Deixa eu falar porque está gravando isso aqui e vai para o YouTube. O pastor Laurindo representa todos os meus amigos que falaram que iriam vir na Igreja Beirana, mas nunca vieram. Mas o pastor Laurindo falou que viria e veio, e está gravado. Tá bom? Quero saudar a todos que nos acompanham no canal da Igreja Beirana. Deus te abençoe, que Deus te guarde. Aonde você estiver, meu amado, seja um lugar abençoado por Deus. Jeremias 33, vamos ler os 3 primeiros versos. Quem achou, diga amém. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encarcerado ou encerrado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor, que faz isto, o Senhor que forma isso, para o estabelecer. O seu nome é Senhor. Clama a mim, e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Amém? Você crê nessa palavra? Então dê uma linda salva de palmas para Jesus, aplauda e glorifica o nome dele. Prazer rever a nossa irmã Andréia, que Deus te abençoe. Sheila, juntamente com seu namorado ou esposo, Deus abençoe vocês e a família. E o Abel, que está fazendo até um fundo hoje aí, hein? Glória a Deus. Deus te abençoe, viu, Abel? O Abel é polivalente. Toca todos os instrumentos aí, bateria, que Deus te abençoe, viu? A gente tem tocador, mas polivalente é difícil, que fazem vários instrumentos, e que Deus seja louvado pela tua vida. Queridos, quem já ouviu a seguinte expressão? Estou pagando o preço. Quem já ouviu essa expressão? Olha, eu não sei você, mas eu já tive um tempo na minha vida que quando eu ouvia essa expressão, eu ficava escandalizado, bravo, porque todos nós temos um tempo, pastora Maria, de legalista, sabe? Todos nós temos um tempo onde depende a maneira como você analisar, enxergar, radicais, todos nós temos esse tempo. É bem verdade que alguns ainda permanecem lá, mas outros são iluminados pela palavra do Evangelho e entendem que tudo se define em Cristo. E quando tudo se define em Cristo, se define no amor de um Deus que salva, no amor de um Deus que regenera, no amor de um Deus que levanta, do amor de um Deus que visita. Porque quando você ouve essa expressão, as pessoas dizem assim: olha, eu estou pagando o preço, e dependendo como você está começando a sua caminhada, você logo pensa, mas pagar o preço para quê se Jesus já pagou o preço? Não é isso que nós pensamos? Vamos ser sinceros. Fala assim, pagar o preço para quê se Jesus já pagou o preço? Sim, é fato. A doutrina da graça diz que a salvação é mérito de Cristo. Inteiramente dele, não tem ação humana nenhuma quanto a isso. Jesus pagou o preço. O seu sangue derramado na cruz do Calvário é o que nos leva à redenção, que nos leva a estar próximo de Deus. No entanto, Jesus nos salva para morar aonde? No céu.
Enquanto você não vai morar no céu, você está onde? Na terra. E aí, meu amigo, nada melhor do que a caminhada, nada melhor do que a experiência, nada melhor do que você viver, para você entender o que significa a palavra pagar o preço. Pergunte a qualquer homem de Deus, ou qualquer mulher de Deus, como é difícil renunciar. Como é difícil cumprir com o que a Bíblia diz. Tome a sua cruz. Como é difícil estabelecer propósitos e cumprir com os propósitos. Irmãos, é uma luta travada. Pergunte a qualquer mestre, ensinador, o preço que ele paga de noites de sonos, de tempos que ele poderia estar voltando para uma outra área da sua vida, mas não, ele paga um preço estudando, avaliando e entendendo aquilo que está nas Escrituras para trazer as pessoas. Pergunte a qualquer pastor o tempo que ele gasta, que ele se dedica da sua vida para cuidar do rebanho que Deus colocou nas mãos dele. Há um preço a ser pago. E se você ainda não entendeu isso, alguma coisa está de muito errado no teu ministério, no teu chamado. Há um preço de oração, há um preço de consagração. Você está achando que é fácil estar aqui 8h30 da manhã no sábado para consagrar 1 hora para Jesus? É fácil? Não é, porque se fosse, estava todo mundo sábado aqui, nós estaríamos como igreja. E as outras igrejas que estão aí não é fácil. Não é fácil, irmãos. A caminhada cristã não é fácil para ninguém. E há um tempo, um preço a ser pago da minha vida e da sua vida. Paulo e Silas pagaram alto preço. Simplesmente, pastor Gilmar, por levar a libertação a uma menina cativa em Atos 16, que estava possessa por espírito adivinhador. Paulo expulsa o demônio. Resultado da expulsão do demônio, Paulo e Silas surra de vara e vai para a cadeia. Veja só. Deus usa o profeta Oséias, simbolizando a nação de Israel, simbolizando o estado do povo, como que o povo estava. Deus escolhe o profeta Oséias e diz para ele: casa-se com uma mulher da vida, uma mulher prostituta. Veja bem, o preço que o profeta tem que pagar. Se relacionar e ter filhos com uma mulher da vida, uma prostituta, para que através da vida daquele profeta, Deus pudesse falar com aquele povo, mostrando para aquele povo como estava a sociedade de Israel e a nação, que mesmo a mulher sendo infiel, Oséias ainda amava aquela mulher. Mesmo o povo de Israel sendo infiel, adúltero, o amor de Deus, era sobre aquela nação. Mesmo a nação adulterando, Deus amava, aleluias. Mesmo a nação transgredindo, Deus ainda amava. O preço que Isaías teve que pagar, segundo a tradição, é ser cerrado ao meio. O preço que Tiago teve que pagar por pregar o evangelho foi ser decapitado por Herodes. O preço que Pedro teve que pagar, segundo a tradição católica, foi ser crucificado de cabeça para baixo. E aí eu pergunto para você: vai pagar o preço? Deus Todo-Poderoso. Jesus, exclusivamente através de Jesus, Ele paga o preço da nossa salvação. O preço que Jesus pagou foi um preço de redenção. Não foi para você ter um ministério abençoado, bem sucedido, não. Foi para você ter o preço que ele pagou foi de redenção. O preço que ele pagou foi um preço de reconciliação. O preço que ele pagou foi um preço de salvação. Na cruz do Calvário, o brado de Cristo, quando ele deu: Pai, está encerrado, está entregue, acabou, tetelestai, ele diz: está encerrado, aqui eu entrego o meu espírito, está pago. Isaías descreve o preço que Cristo pagou como castigo, quando ele diz: o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Está consumado, está feito.
É o sacrifício de Cristo, o preço que Cristo pagou que nos leva à salvação. João, escrevendo a carta, a primeira carta, capítulo 2, verso 2, ele diz: Ele é a propiciação ou a expiação pelos nossos pecados. Não só os nossos pecados, mas os pecados de todo o mundo. A expressão propiciação é da palavra grega hilasmos, que nos dá a ideia de alguém que aplaca a ira, de alguém que tem razões suficientes para estar irados conosco. Preste atenção. Por mais santo que você pense que você é, por mais separado que você pense que você é, os teus pensamentos ferem a santidade de Deus. As nossas ações, os seus não, as nossas ações, as minhas ações ferem o caráter de Deus. E Deus tem razões suficientes para estar irado conosco. Por isso que a ira dele há de ser derramada sobre toda a sociedade pecaminosa. E quando a ira vai ser derramada, o texto diz, ele é a propiciação. A ira vai ser derramada, mas Jesus aplaca a ira de Deus. Oh, glória a Deus. Ou seja, quando a ira vir sobre a terra, Jesus diz, eu já paguei o preço pela vida deles. Aleluia, eu paguei o preço pela vida dele. Everton, foi Jesus que pagou a sua vida. Laurindo, foi Jesus quem pagou. Pastor, foi Jesus quem pagou. Ele aplaca a ira de um Deus. Glória a Deus. Se for para Jesus, pode aplaudir. Se for para ele, aplauda bem forte. Glória a Deus. E por que eu falei dessa forma, nessa introdução, em 10 minutos, sobre pagar o preço e sobre o preço da fidelidade? Jeremias, ele foi profeta. Segundo Jeremias 1, a informação que nós temos do seu livro, Jeremias 1, ele é descendente de sacerdote. Então, o chamado daquele homem era de sacerdote. A Bíblia diz que o seu pai era sacerdote. Consequentemente, ele deveria ser sacerdote. Mas só que o verso 5 do capítulo 1 nos dá a informação que Deus diz, antes que você se formasse no ventre da sua mãe, eu te conheci, eu te santifiquei, e eu te dei as nações como profeta. O Jeremias não foi chamado para ser o que ele queria ser. O Jeremias não foi chamado para atuar da maneira que ele queria atuar. O Jeremias não foi chamado para fazer como que ele queria fazer. Jeremias foi chamado por Deus para ser profeta. Jeremias é um profeta. Veja bem, hoje, nos dias atuais, profeta é uma estrela, porque as pessoas elas andam atrás de profetas. Queira você ou não, queira eu ou não, só basta ver, dependendo quem estiver no lugar, eu não quero saber quem está no lugar, eu quero saber da palavra que está sendo pregada no lugar, eu quero saber da palavra que está sendo exposta no lugar, eu quero saber se o Cristo que morreu, que ressuscitou e vai voltar para buscar a igreja está sendo pregado naquele lugar. Profeta nunca foi um homem bem visto, porque os profetas nunca foram em primeiro lugar dentro do chamado de Deus. Veja bem, Deus estabelece sacerdote, e Deus depois, dentro da teocracia do período do governo de Deus, sacerdote. Os sacerdotes eram os ensinadores, os sacerdotes, eles eram os médicos, os sacerdotes eram quem fazia os sacrifícios, os sacerdotes é quem administrava o templo, os sacerdotes é quem levava a resposta de Deus para o povo. Depois o povo mesmo que pede um rei, e Samuel se ira. Por quê? Porque Deus estava no controle, e o povo não queria o controle de Deus, o povo queria o controle dos homens. O povo chega para Samuel e diz, as nações têm um rei, nós também queremos um rei terreno. E Deus diz para Samuel, antes deles te rejeitarem, eles rejeitaram a mim, então dê um rei conforme a vontade deles. Partindo desse ponto, então Deus usa o sacerdote, e Deus usa o rei. Quando o sacerdócio está corrompido, quando o reinado está corrompido, Deus levanta o profeta. Preste atenção. Profeta é anônimo. Profeta é o homem da emergência.
Ele não está em evidência. Ele é o homem da emergência. Quando tudo parece que não vai dar certo, Deus levanta o profeta para anunciar. Deus levanta o profeta para pregar. Deus levanta o profeta para visitar. E Jeremias profeta. Por que ele é profeta? Primeiro lugar, porque Jeremias não vivia a vontade dele. Eu vou repetir para você. O profeta não vivia a vontade dele. Jeremias, ele é profeta pré-exílico, ou seja, antes do cativeiro babilônico, e ele é profeta exílico quando o povo está dentro do cativeiro babilônico. Nós vamos ver no capítulo 29 do livro de Jeremias, ele enviando carta aos cativos, ou seja, ele anunciou a destruição, anunciou que haveria invasão, mesmo assim ele envia cartas de ânimo para o povo que está no cativeiro. O capítulo 25 ele envia cartas dizendo que Deus estabelece um tempo, 70 anos, para que aquele povo fosse curado, para que aquele povo fosse restaurado. Depois desse período de 70 anos, Deus enviaria e retirava o povo de lá. O profeta, ele não vive a sua vontade. O verso de número 1 do capítulo 33 nos dá informação. E veio a palavra do Senhor a Jeremias a segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo: Jeremias está onde? Preso. Jeremias está onde? Encerrado. Jeremias está onde? No pátio da guarda. Agora preste atenção, o que leva um homem que só faz a vontade de Deus a ser preso? O que leva um homem que está falando sobre as coisas do reino a ser preso? O que leva um homem que está apenas transmitindo a vontade de Deus a ser preso? Entenda, quem vive na mentira, jamais vai estabelecer e vai querer ouvir a verdade. Quem vive no erro, quem vive no engano, jamais vai entender e estabelecer para a sua vida os princípios corretos. Quem vive na falsidade, jamais vai estabelecer princípios verdadeiros na sua vida. O povo está corrompido, o sacerdócio está corrompido, o rei está corrompido, mas Deus não perdeu o controle de nada. Deus levanta o profeta dizendo: ainda tem jeito, ainda tem chance, só falta fazer o que? Voltar para os pés do Senhor. Só falta fazer o que? Se arrepender nos pés do Senhor. Só falta fazer o que? Abandona a idolatria, abandona as práticas e volta aos caminhos do Senhor. Volta uma página comigo. Vamos entender porque Jeremias está preso aqui no capítulo 32. Capítulo 32 está escrito assim: palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Então a palavra na boca do profeta não é da parte dele. Amém? A palavra na boca do profeta é da parte do Senhor. No ano 10º de Zedequias, rei de Judá, este ano foi o ano 18º de Nabucodonosor. Cercava, porém, então o exército do rei da Babilônia. E Jeremias, o profeta, estava encerrado no pátio da guarda, estava na casa do rei de Judá. Porque Zedequias, rei de Judá, o tinha encerrado, dizendo: por que profetizas tu dizendo? Assim diz o Senhor: eis que entrego na cidade nas mãos do rei da Babilônia. E Zedequias, rei de Judá, não escapará das mãos dos caldeus, mas certamente será entregue nas mãos do rei da Babilônia. E com ele falará boca a boca, e os seus olhos verão os dele. E ele levará Zedequias para a Babilônia, ali estará, até que eu visite, diz o Senhor. E ainda que pelejeis contra os caldeus, não ganhareis. O que o Jeremias está falando para o rei, é só o que Deus havia estabelecido. O que Deus havia falado. E porque Jeremias era boca de Deus, ele não ganhou um carro, como muitos se vê por aí. Jeremias, sendo boca de Deus, profetizou e Deus fez, ganhou um apartamento, ou sei lá o que, uma providência terrena. Não, o que Jeremias ganhou aqui foi pátio. O que Jeremias aqui ganhou foi surra. O que Jeremias ganhou aqui foi cadeia. O que Jeremias aqui ganhou foi prisão.
Até que ponto você está disposto a servir ao reino de Deus? Quem quer ser preso? Ninguém, irmãos. Mas entenda uma coisa: o profeta não vive a vontade dele. O profeta, ele vive a vontade de Deus. E deixa eu dizer algo aqui, trazendo para nós hoje, agora aqui, aplicando para mim, para você, para nós sermos edificados. Veja bem, você até tinha uma vida, não tem mais. Você até fazia a tua vontade e não faz mais. Você até vivia do teu jeito, não vive mais. Paulo aos Gálatas 2:20, ele diz: já estou crucificado com Cristo, e hoje não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Você até falava do seu jeito, não fala mais. Você até fazia da tua maneira, não faz mais. Agora você faz como Jesus fala, como Jesus orienta, como Jesus manda, como o nosso Deus fala. O profeta não faz a vontade dele. E Deus fala onde? Ele preso. Deus fala onde? Ele encerrado. Deus fala onde? Ele encarcerado. Sabe por quê? Quem bota obstáculo para Deus falar, ou para Deus fazer, para Deus visitar, para Deus levantar, para Deus restaurar, para Deus renovar, para Deus pôr de pé, eu e você. Não tem cadeia que segura Deus não, meu filho. Não tem deserto que segura Deus não. Não tem Babilônia que segura Deus não. Ele fala na Babilônia, Ele fala em Jerusalém, Ele fala em Judá, Ele fala em Samaria, Ele fala onde Ele quiser. Jeremias estava vivendo a impossibilidade de saída. Jeremias estava vivendo a impossibilidade de resgate. Algumas condições aqui no texto. Por quê? Porque ele estava preso no pátio da guarda. Quem mandou prender ele? O rei. Não existia autoridade acima do rei. Foi o rei que mandou. Mas quem mandou foi o rei terreno. Mas quem estava falando não era o rei terreno, era o rei dos reis e senhor dos senhores. Não tem como sair daí, Jeremias. A tua situação é uma situação impossível de você sair dessa situação. Só que veja bem, não era a primeira vez que Deus falava com Jeremias. O versículo 1 diz: estando Jeremias preso, veio a palavra do Senhor a Jeremias a segunda. Então Deus estava sempre falando com ele. Aleluia. Preso ou não preso, Deus está falando. Aleluia. Em casa Deus fala. Aleluia. E no carro, Deus fala. E na igreja, Deus fala. Eu não sei você, mas eu estou sentindo a presença de Deus. E na igreja, Deus fala. E andando na rua, Deus fala. E no trabalho, Deus fala. E no culto de oração, Deus fala. Deus fala o tempo todo. Sabe qual que é o problema? É que às vezes Deus quer falar e a gente não quer ouvir. Porque a gente quer ouvir o que é bom. E às vezes o que Deus tem para falar não é aquilo que nos agrada. Mas é o que nos levanta. É o que nos exorta. É o que nos edifica. E é o que nos coloca de pé. Deus sempre fala com Jeremias. Escute algo. Quem faz a vontade de Deus, preste atenção, Deus nunca vai deixar de falar com você. Pode não ser a resposta que você quer, porque às vezes o não de Deus é livramento para a nossa vida. A repreensão de Deus é para nos colocar no caminho da bênção, mas Ele não vai deixar de falar com você. Glória a Deus. O verso de número 2, nós vemos que Deus, Ele vai ao encontro do profeta. O profeta está preso, encerrado, no pátio da guarda. Quem mandou prender foi o rei. Não tem como sair, mas Deus faz o quê? Já que o Jeremias não tem como ir até o lugar da oração, já que o Jeremias não tem como ir até o lugar do sacrifício, porque pela liturgia, Deus falava no templo, na oração, na entrega das ofertas cereais e no sacrifício. Não tem como liturgicamente ele estar no lugar onde Deus costumava falar, não tem problema, eu vou até onde ele está. Por isso que não limita o trabalhar do teu Deus. Oh, Deus visita a praça, Deus visita a Cracolândia, Deus visita qualquer lugar. E ele diz:
Assim diz o Senhor que faz isso, o Senhor que forma isso para estabelecer. Ou seja, Jeremias, deixa eu falar um negócio para você. Foi eu que fiz, fui eu que criei, foi eu que levantei. Tudo que você está vendo aqui foi eu que fiz. O que você está vivendo não é problema para mim, é para estabelecer. Quem fez o mar? Foi eu. Quem fez o céu? Foi eu. Quem fez as terras? Sou eu que faço tudo. O que isso? Nada sai do controle de Deus. Quando ele diz, assim diz o Senhor, que forma o céu e a terra, para o estabelecer, o seu nome é o Senhor. Quando ele diz, assim diz o Senhor que faz, ou que fez os céus e a terra, ele faz menção aqui do Salmo de número 121, aonde o povo cantava esse salmo de peregrinação, indo para o templo, indo em uma das festas judaicas para adorar o Senhor no templo. Mas preste atenção, o templo ficava no alto, e dependendo da localidade que eles estavam, eles caminhavam durante dias, e na caminhada tem vale, na caminhada tem besta fera, na caminhada tem ladrões e salteadores. Só que o povo, mesmo na caminhada, com problemas, com adversidades, eles não viam os problemas, porque os olhos deles não estavam nos problemas. Eles diziam, eleva os meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então o Deus que se apresenta é o Deus que está no templo, é o Deus que está no monte, mas é o Deus que também está com Jeremias no pátio da guarda, preso, encerrado. Glória a Deus. Não há outro além de Deus. Ele diz, eu sou o Senhor. E o que ele diz para Jeremias? O verso 3 nos dá a informação que Deus, Ele está atento ao seu clamor. Preste atenção. Deus, Abel, Ele está atento ao seu clamor. Porque Ele diz, Jeremias, clama a mim. E eu... Você já viveu essa situação de você falar com alguém e essa pessoa não dá atenção para você? É ruim, não é? É chato, é deselegante. Agora, como é que quando você fala com alguém e essa pessoa está te dando atenção? Quando Deus fala para Jeremias, clama a mim e eu vou te responder, isso quer dizer que enquanto Jeremias está clamando, Deus está atento, aleluia, ao clamor de Jeremias. O povo está no deserto, 400 anos de cativeiro egípcio. Quando Deus fala com Moisés, Ele diz, eu tenho visto atentamente, eu tenho ouvido o clamor do meu povo. Às vezes, o pastor não vê, o irmão não vê, Sheila, mas Deus vê a nossa angústia no nosso quarto, quando não tem ninguém lá, aonde o choro não segura, aonde o choro desce, e você pensa que não tem ninguém, Deus está dizendo, eu estou contigo nesse lugar, eu estou ouvindo o teu clamor, eu sei das tuas dores, eu sei das tuas perdas, eu sei das tuas frustrações, pode ser que ninguém te entenda, mas eu te entendo, eu estou atento ao que você está falando. Oh, glória ao nome, adore a Ele nessa noite, 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 Reminas, Irimi calabaço de Reminagaia, Alabaracide como numinaracanto, Iri, recebe a presença, seja cheio neste momento, seja cheio da presença de Deus. Ei, Deus não te esqueceu, Deus não te abandonou, Deus não te rejeitou. O pastor pode abandonar, porque às vezes acontece, o irmão pode deixar de visitar, as pessoas são assim mesmo, mas Deus diz, pode ir, mamãe, se esquecer do filho que amamenta, mas eu
todavia não me esquecerei de ti. Oh, seja cheio da presença de Deus. Seja cheio da presença de Deus. Aleluia. Clamar não é papel de Deus. Amém? Clamar é o seu papel. Tá bom? Ah, Deus sabe. Meu filho, Deus quer ouvir da tua boca. Deus disse para Jeremias: ei, deixa eu falar para você. Você acha que Deus não podia enviar um anjo lá, o sobrenatural? Nós vimos em Atos 12. A igreja está em contínua oração. Eu falei isso, a pastora pregou semana passada. E Deus faz o quê? Envia o quê? O anjo. O anjo foi lá. Pedro está preso com 16 guardas, amarrado. Tem uma guarda, 2 guardas, portão de ferro. Quando Pedro sai lá na rua, que ele percebe: verdadeiramente, Deus enviou o seu anjo. Ali Deus envia o anjo e escuta a oração da igreja. No entanto, aqui o que Deus pede para Jeremias é para ele clamar. E Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer isso para você. Só basta você clamar, só basta você pedir, só basta você orar, porque os meus ouvidos não estão agravados para não ouvir o teu clamor. Então, meu filho, comece a clamar a Deus pela tua casa, comece a clamar a Deus pela tua família, comece a clamar a Deus pelo ministério, comece a clamar a Deus, porque Ele vai ouvir o teu clamor. Deus não vai deixar de nos responder. Ele diz para Jeremias: pode clamar, porque eu vou te responder. Deus fiel, Deus todo-poderoso. Pode clamar, eu vou te responder. Pode clamar, eu vou te responder. Recebe isso em nome de Jesus. Pode clamar, eu vou te responder. Deus está dizendo na palavra: clama a mim e eu vou responder. É a palavra, é o texto. Clama a mim e eu responder-te-ei. Vírgula, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. A raiz da palavra hebraica, a palavra oculta, é cortar ou aparar, isto é, isolar, tornar inacessível, não tem acesso. Preste atenção, quando Deus diz: clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas. Ele está dizendo: o que eu vou te anunciar, o que eu vou te mostrar, o que eu vou te dar, são coisas, Brunas, que estão além dos limites humanos. Eita, aleluia. Ou seja, para nós entendermos, quando Deus diz: clama a mim e eu vou te responder, eu vou te anunciar coisas grandes e ocultas, coisas que são inacessíveis na tua ótica, coisas que são inacessíveis para as condições humanas. Quem sabe isso aqui seja inacessível para mim chegar ao pé. Eu posso pisar aqui, mas ali eu não consigo chegar. Exemplo. Só que Deus está dizendo: eu vou anunciar coisas ocultas para você. O que Ele quer dizer? Eu vou fazer você chegar aonde você não consegue chegar. Eu vou fazer você ver aquilo que você não consegue ver. Eu vou fazer você viver, recebe aquilo que você, pela sua condição humana, pelo seu trabalho, pela sua condição financeira, você não consegue ver. Mas Deus está dizendo: se você começar a clamar, aleluias, se você começar a clamar, se você começar a clamar, se você começar a clamar, se prepare para viver aquilo que você nunca viveu na tua vida. Amém? Vamos colocar de pé, vamos fazer uma oração. Glória a Deus. Queridos, e aqui eu encerro, mas eu quero orar uns minutinhos, passando para você informação bíblica. Deus disse para Jeremias: no lugar inacessível, tem como ir lá, está preso no pátio da guarda,
E quem mandou prender foi a autoridade terrena, o rei Zedequias. Mas Deus disse, não tem problema com a autoridade terrena. Se ele é rei terreno, eu sou rei dos reis. E Deus disse para ele, Sheila, é só você clamar. Eu vou tirar você dessa situação. E de uma forma bem simples, Deus está dizendo para você, você está nessa situação porque você quer. Porque eu posso, se você clamar hoje, eu posso te tirar dessa situação. Oh, glória ao nome de Jesus. Esse cativeiro que você pode estar vivendo, Deus está dizendo, é só clamar. Essa corrente que te aprisiona nessa noite, Deus está dizendo, é só clamar. Essa instabilidade financeira que você está vendo, Deus está dizendo, é só começar a clamar, que eu vou visitar, eu vou te levantar, eu vou te renovar, eu vou te restaurar, e você terá vitória em nome de Jesus, Pai. Nessa noite, comece a clamar, igreja. Clame pela tua casa, clame pelo teu ministério, comece a clamar. Pai, visita o coração. Estamos clamando por um avivamento, clamando por renovo, clamando por salvação, clamando, Pai, pela tua vinda ao nosso meio. Oh, glória a Deus. Pai querido, bendito Deus Todo-Poderoso, a tua igreja está clamando por cura, clamando por resposta, clamando por avivamento, clamando pela tua visitação. Vem Espírito, vem Senhor Jesus, vem visita, vem renova, vem restaura, recebe a presença de Deus, seja cheio, seja cheia, seja renovado, seja cheio da presença de Deus. A unção do Espírito está aqui, a unção que renova, que restaura, que visita, que coloca de pé. Então seja cheio agora em nome de Jesus, seja cheio em nome de Jesus, recebe a presença de Deus. Oh, glória a Deus. Oh, Espírito Santo. Glória a Deus. Queridos, saia daqui edificado, renovado, restaurado pela orientação bíblica. É o que Deus tem para nós nessa noite, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus.